Bom, meu nome é Douglas Guimarães e hoje irei falar neste vídeo sobre as 10 características psicológicas da adolescência. Para começar, eu venho abordar Jean Piaget, que foi um médico psicólogo suíço. Ele foi o primeiro sujeito a estudar, o primeiro pensador a estudar a fase da criança, a fase que compreende a infância, né, até a adolescência. E ele diz que a adolescência é a última fase do desenvolvimento infantil. E ela, segundo Piaget, ela inicia aos 12 anos de idade, onde o sujeito é capaz de abstrair e generalizar ideias. Então eu trago aqui a definição de adolescência pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Eles dizem o seguinte: a adolescência é o período na vida no qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais. Então tem uma certa diferença entre o início e o final da adolescência, deste período que compreende a adolescência pela OMS e pelo ECA. Né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que a adolescência inicia aos 10 anos de idade e ela termina aos 19 anos de idade. Já o ECA, ele diz que aos 12 anos de idade inicia a adolescência e termina aos 18. Então, essas 10 características psicológicas são baseadas nas ideias de Maurício Nobel, um brasileiro, médico, psiquiatra e professor emérito da Unicamp. Então vamos às 10 características da adolescência. A primeira, ele aborda a busca de si mesmo e de uma identidade. Então ele fala que o adolescente, ele ele tem uma certa busca de compreender a si mesmo, de quem ele é e de descobrir essa identidade dele. A segunda é que ele busca o pertencimento de algum grupo, né? Uma tendência grupal de, por exemplo, pessoas que tá aproximadamente ali na mesma faixa etária do que ele, tem os mesmos gostos musicais, se identifica de alguma forma a algum grupo. A terceira é a necessidade de intelectualizar e fantasiar, né? Então, o adolescente ele está ali criando fantasias, né? Por conta dos grandes pensamentos que passam por essa fase. Então, ele tem aquela necessidade de aprender algo ali para evoluir mais rápido e chegar à fase adulta. A quarta são crises religiosas que os adolescentes assim, se enfrentam, né? Então, por exemplo, ora ele é um possível ateu, ora ele é um crente fervoroso de alguma religião. Então, através dessas mudanças repentinas que está acontecendo ali na vida do adolescente, surgem essas crises religiosas. Outra característica é o deslocamento temporal. Então, para o adolescente tem um certo deslocamento temporal assim com relação aos adultos, né? E assim, às vezes esse deslocamento temporal não é notado pelo mesmo, mas os adultos conseguem perceber claramente esse deslocamento temporal, onde, por exemplo, uma festa para o adolescente que vai acontecer daqui a 2 semanas está muito em cima da hora que ele precisa encontrar uma roupa adequada para ir naquele evento. Ora, a aula que vai começar em aproximadamente meia hora, ele ainda fala que dá para esperar um pouquinho, né? E evolução sexual, autoerotismo e heterossexualidade. É nessa fase, nessa característica que ele se identifica, ele descobre as transformações que estão ocorrendo no corpo e
e tomam um certo posicionamento de uma situação sexual na sociedade. É importante diferenciar aqui que puberdade é uma coisa e adolescência é outra, né? Então, para a gente, a puberdade é o início da preparação do sujeito para a procriação. Já a adolescência, a fase da adolescência, dentro dela compreende-se a puberdade, essa fase da puberdade. Então aqui ele está descobrindo o corpo. Por exemplo, para os meninos, eles descobrem que a voz, né, como podemos observar na imagem, a voz, o ombro, acontece certa mudança, alargamento do ombro, a voz engrossa, pelos. Para as meninas também, pelo, o surgimento de mamas, quadril, então, e essas são algumas mudanças que podem observar com essas características. O sétimo é atitude social reivindicatória, né? Então, ora, o adolescente, ele tende a descontar na sociedade, né? O conflito que vivencia ali dentro da casa dele, com os pais e tal. A oitava característica são as contradições sucessivas de manifestações da conduta. Então, isso ocorre devido às grandes transformações que estão acontecendo no corpo dele. Então, ora ele quer alguma coisa, ora não quer. Então, tem essas certas contradições, essas opiniões que estão se formando dentro do adolescente, né? Então, ora ele é a favor de algum conceito e quando alguém apresenta outras circunstâncias, outras características, ele se torna contra. Então, ele sofre com essas contradições sucessivas. Oitava característica é a separação progressiva dos pais, né? Então, na medida que o adolescente vai se transformando, ele tende a essa separação dos pais. E os pais, é importante que os pais entendam essa certa separação do adolescente, que ele está passando por uma transição buscando a fase adulta, né? E a décima característica psicológica é a constante flutuação do humor, que é justamente o que a gente abordou um pouco anteriormente, que através dessas transformações que está acontecendo no corpo do adolescente, né? Algumas devido à puberdade, o adolescente sofre com constantes flutuações do humor. Então aqui eu vos deixo uma frase do Maurice Nobel, que essas ideias, essas características psicológicas são baseadas no que ele propõe, e ele diz o seguinte: somente quando o mundo adulto compreende e facilita adequadamente a tarefa evolutiva do adolescente, ele poderá desempenhar-se satisfatoriamente, elaborando uma personalidade mais sadia e feliz. Eu concluo agradecendo pela atenção, muito obrigado pela atenção.